Deixa eu começar com uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Ganhar pouco não é o que mantém a maioria das pessoas pobre. O que mantém as pessoas pobres é pensar como alguém que precisa ganhar mais para começar a agir direito. Essa é a armadilha silenciosa. Porque enquanto você acredita que tudo vai mudar quando ganhar mais, você adia exatamente os comportamentos que criam riqueza. Warren Buffett sempre foi claro sobre isso, mesmo que as pessoas finjam não ouvir. Ele nunca disse que enriquecer era fácil. Ele disse que era simples. E simples assusta, porque simples não alimenta o ego. Se ganhar pouco fosse uma sentença de fracasso, Buffett jamais teria repetido por décadas que o hábito importa mais que o salário. E hoje eu quero te mostrar a fórmula invisível que pessoas comuns usaram, ganhando pouco por anos, para terminar milionárias. Sem atalhos, sem genialidade, sem sorte. E se em algum momento desse vídeo você se sentir desconfortável, ótimo. É sinal de que estamos tocando no ponto certo. E perceba como essa armadilha é confortável. Ela não exige mudança hoje. Ela só promete mudança amanhã. Enquanto isso, você continua vivendo do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos padrões. Esse pensamento cria uma ilusão perigosa de progresso. Você sente que está indo para algum lugar, quando, na verdade, só está adiando responsabilidade. E aqui vai um detalhe importante. Se isso está fazendo sentido para você até agora, pare por um segundo e pense. Quantas vezes você já usou essa frase internamente? Não para responder em voz alta, só para ser honesto consigo mesmo, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. E o que vem a seguir só funciona para quem aceita encarar isso. E é exatamente por isso que a próxima parte incomoda ainda mais. Histórias assim não viralizam por um motivo simples. Elas não vendem fantasia. Elas vendem responsabilidade. Não existe um momento mágico nessa trajetória. Não existe virada de chave. Existe repetição silenciosa. Esse tipo de pessoa não acorda motivada todos os dias. Ela simplesmente não negocia com o básico. E isso é desconfortável porque elimina a desculpa favorita. Comigo seria diferente. Não seria. A matemática não personaliza resultados. Se essa história te parece rara, é porque o comportamento que ela exige também é. Pouca gente está disposta a parecer comum por tempo suficiente para se tornar livre. E antes de seguir, deixa eu te perguntar algo. Se ninguém nunca visse suas decisões financeiras, você mudaria alguma coisa? Guarda essa resposta. Ela vai voltar mais tarde. A maioria das pessoas vive presa a uma frase perigosa. Quando eu ganhar mais, aí sim eu começo a cuidar do dinheiro. Esse pensamento parece lógico, mas ele é financeiramente fatal. Porque o dinheiro não muda quem você é. Ele amplifica. Se você é desorganizado ganhando pouco, vai ser desorganizado ganhando mais. Se você vive no limite com pouco, vai viver no limite com muito. Warren Buffett já falou algo que resume isso perfeitamente. Se você não consegue administrar pequenas quantias, não será confiável com grandes. E é exatamente aqui que a maioria erra. As pessoas tratam o salário baixo como desculpa, e a desculpa vira identidade. Elas dizem, não sobra. Mas o problema nunca foi só sobrar. É o que você faz com o pouco que sobra. Porque riqueza não começa com dinheiro, começa com comportamento repetido. Histórias assim não viralizam por um motivo simples.
Elas não vendem fantasia, elas vendem responsabilidade. Não existe um momento mágico nessa trajetória. Não existe virada de chave. Existe repetição silenciosa. Esse tipo de pessoa não acorda motivada todos os dias. Ela simplesmente não negocia com o básico. E isso é desconfortável porque elimina a desculpa favorita. Comigo seria diferente. Não seria. A matemática não personaliza resultados. Se essa história te parece rara, é porque o comportamento que ela exige também é. Pouca gente está disposta a parecer comum por tempo suficiente para se tornar livre. E antes de seguir, deixa eu te perguntar algo. Se ninguém nunca visse suas decisões financeiras, você mudaria alguma coisa? Guarda essa resposta. Ela vai voltar mais tarde. Existe uma história que Warren Buffett adorava usar para ilustrar isso. Um homem comum, sem diploma, sem empresa, sem herança, trabalhou a vida inteira como zelador, faxineiro, salário baixo, vida simples. Quando morreu, descobriram algo que ninguém esperava. Ele tinha milhões investidos, não porque ganhou muito, mas porque nunca traiu princípios básicos. Ele gastava menos do que ganhava, investia consistentemente, ignorava o barulho. Enquanto outras pessoas usavam o salário como desculpa para consumir, ele usava o salário como ferramenta para acumular. Essa história incomoda porque destrói a narrativa confortável de que o sistema não deixa. O sistema pode ser injusto, mas o hábito errado ainda custa caro. O que quase ninguém percebe é que essa fórmula não falha. As pessoas é que desistem cedo demais porque esperavam emoção, não eficiência. Elas queriam sentir algo, queriam validação, queriam uma história bonita para contar. Mas riqueza real raramente gera boas histórias no começo. Ela parece chata, parece lenta, parece pequena demais para importar. E é exatamente por isso que funciona. Se você está esperando o momento em que isso vai ficar empolgante, provavelmente já perdeu o ponto. E se até aqui você está concordando em silêncio, isso é um bom sinal. Significa que você está pensando, não reagindo. Mas, mesmo entendendo a fórmula, muita gente ainda se sabota, especialmente quem ganha pouco. A fórmula invisível de Buffett nunca mudou. Número 1, gaste menos do que ganha. Número 2, invista a diferença. Número 3, repita por muito tempo. Número 4, não faça nada estúpido no meio do caminho. É isso. O motivo de parecer simples é porque é. O motivo de parecer impossível é porque exige disciplina sem aplauso. Não tem glamour em dizer não. Não tem curtida em investir pouco todo mês. Não tem validação social em viver abaixo do que você poderia ostentar. E por isso, quase ninguém consegue. Existe um cansaço emocional em ganhar pouco que quase ninguém fala. Você trabalha, se esforça e no fim do mês parece que nada sobrou. Então o cérebro busca alívio, não solução, alívio. E o consumo virou a forma socialmente aceita de anestesia. Eu mereço. Foi uma semana difícil. É só isso? Só que decisões emocionais repetidas se transformam em identidade financeira. E identidade é muito mais difícil de mudar do que um orçamento. Se você já sentiu isso, não significa que você é fraco. Significa que você é humano. A diferença é o que você faz depois de perceber. E agora que isso está claro, a pergunta muda completamente. Quem ganha pouco sofre uma pressão dupla. De um lado, contas reais. Do outro, comparação constante. Redes sociais mostram um padrão de vida que não reflete a realidade. E a pessoa tenta compensar a frustração com consumo. Buffett
sempre alertou contra isso. Se você compra coisas que não precisa, logo precisará vender coisas que precisa. O problema não é o salário baixo, é usar consumo como anestesia emocional. Cada gasto impulsivo é uma promessa quebrada com o futuro. Investir pouco parece inútil apenas para quem ainda não entendeu o jogo. Porque o dinheiro pequeno não constrói riqueza, ele constrói comportamento. E comportamento constrói riqueza. Toda pessoa que hoje investe valores grandes, um dia investiu valores irrelevantes. A diferença é que ela não parou. Se você esperar sentir segurança para começar, nunca começa. A segurança vem depois da repetição. E se você já investe, mesmo pouco, entenda isso. Você está muito mais à frente do que imagina. Só precisa continuar quando o entusiasmo acabar. Buffett insiste em algo que parece irrelevante para quem está começando. Invista desde o primeiro dólar, não pelo valor, mas pelo hábito. Porque o cérebro aprende repetição, não intenção. Investir pouco treina paciência, controle emocional, visão de longo prazo. Quem espera sobrar bastante nunca começa. Quem começa pequeno constrói identidade. E identidade sustenta disciplina. Aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas sabe exatamente o que deveria fazer. Ela só não faz tempo suficiente. O problema não é falta de informação, é resistência emocional. Resistir ao tédio, resistir à comparação, resistir à sensação de estar ficando para trás. Buffett sempre deixou claro que o maior inimigo do investidor não é o mercado, é ele mesmo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já está demonstrando algo raro: atenção prolongada. Isso, por si só, já é uma vantagem. Não é inteligência, não é renda, não é sorte, é temperamento. Buffett sempre disse que investir é simples, mas psicologicamente difícil. O difícil é ver outros gastando mais, ver resultados lentos, não desistir quando parece inútil. A maioria não falha por ignorância, falha por impaciência. Humildade financeira não é pensar pequeno, é pensar longe. É aceitar que resultados reais levam tempo e que o ego cobra juros altos. A maioria das pessoas não quer ser rica, quer parecer bem-sucedida agora. E isso custa caro. Se você conseguir fazer o oposto, se viver abaixo do possível, se investir sem aplauso, se repetir o básico quando ninguém está olhando, o tempo faz o resto. Se você ganha pouco hoje, isso não é o fim da sua história. Mas se você continuar esperando ganhar mais para agir melhor, a história termina exatamente onde começou. Riqueza não começa quando o salário sobe. Começa quando o comportamento muda. E essa é a fórmula invisível que quase ninguém aceita seguir. Antes de fechar, deixa eu te dizer algo importante. Se esse vídeo fez você pensar diferente, não é porque ele trouxe algo novo, é porque ele organizou algo que você já sabia, mas evitava encarar. Riqueza não começa quando tudo melhora. Começa quando você decide parar de se sabotar. E se existe uma vantagem real em ganhar pouco, é que você pode aprender a jogar certo antes que os números fiquem grandes. Porque quando ficarem, os hábitos escalam junto. E aí, finalmente, o dinheiro começa a trabalhar para você, não contra você.